Boa noite. Você acompanha agora as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. Polícia investiga 2 mortes que aconteceram no centro de BH e que podem estar relacionadas ao carnaval. Apesar da violência registrada em algumas ocorrências, a prefeitura comemora o sucesso de mais uma festa de rua. Nossa equipe conversou com vários foliões que gostaram muito da folia aqui na capital. E essa festa deu um trabalhão para os garis que hoje fizeram o próprio carnaval no centro da cidade. Nesta quarta-feira de cinzas, muitos católicos começam a fazer penitências. Passarela que fica no centro de Belo Horizonte continua dando medo aos usuários. Nós ouvimos um especialista para saber qual o tamanho do risco. Hoje também temos um alerta para quem abusa de anti-inflamatórios. E não se esqueça que estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook na página da TV Band Minas. Duas mortes que aconteceram no centro de Belo Horizonte nas últimas horas, que parecem estar relacionadas ao carnaval, estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Nosso repórter Marcelo Silveira está acompanhando os 2 casos e tem mais informações. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Olha, o primeiro caso que a gente traz é de uma mulher que foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros caída na Praça da Estação. A princípio, ela estava desacordada, os militares dos bombeiros fizeram ali os primeiros atendimentos e levaram essa mulher para um posto médico avançado, que foi montado ali nas proximidades. Mas essa mulher já teria chegado sem vida ao local. Eles a levaram então para o Instituto Médico Legal para que o corpo fosse identificado. A polícia quer saber, Inácia, quais são as causas dessa morte, já que no corpo não foram encontradas lesões que levassem à suspeita de algum homicídio ou algum assassinato. Testemunhas disseram para a Polícia Militar que viram essa vítima conversando com um homem, discutindo com ele minutos antes de ser encontrada, mas não há nenhum registro de agressão ali por perto, ali naquela região nesse momento. O outro caso é de um homem que morreu após uma briga. Ele teria morrido após uma briga ali na região da Praça 7. Testemunhas disseram que ele teria caído e batido a cabeça. O SAMU foi chamado, mas o homem já havia morrido quando os médicos chegaram. A Polícia Militar informou, Inácia, que vai reunir a imprensa para divulgar amanhã, na parte da manhã, um balanço sobre os crimes que foram cometidos durante o carnaval, os dias de folia aqui em BH. A gente espera que os números tenham sido menores, né, do que os do ano passado. Com certeza. Obrigada, Marcelo, mas qualquer morte diminui o brilho da nossa festa, né? É verdade. Bom, gente, e o nosso repórter, um pouco mais cedo, Marcelo Silveira, ele acompanhou um balanço que a Prefeitura de Belo Horizonte fez sobre os dias de folia aqui na capital. A programação dos bloquinhos só termina no próximo domingo, lembrando, e a expectativa é de que os números sejam positivos. Segundo a Belotur, os investimentos no carnaval deste ano atraíram mais turistas, o que deve gerar mais ganhos para o município. Algumas lojas de BH não abriram nesta quarta de cinzas, mas outras funcionaram normalmente desde cedo. Teve folião voltando ao trabalho, mas devagar, porque ninguém é de ferro. Tem que pagar as contas, né? Não foi energia, foi necessidade. Necessidade. Estou um pouquinho cansada, mas a gente precisa, né? Tem que trabalhar, então estamos aí. Mas devagarzinho a gente chega lá. As amigas Brenda e Elzita, que trabalham juntas, curtiram o carnaval na Savassi. Ao voltar ao trabalho hoje, uma precisou animar a outra. Vim trabalhar hoje, botar o despertador 5 vezes na soneca, acordei, vim. Energético. Pra mim foi um pouco melhor, porque eu já peguei serviço meio-dia, então já deu pra dormir de manhã, já deu pra equilibrar um pouquinho. De acordo com o presidente da Belotur, Gilberto Castro, a avaliação dos quase 40 órgãos envolvidos é bastante positiva. Nossa avaliação foi melhor. Tivemos um número maior de turistas, tivemos uma estrutura, né, na cidade muito melhor, conseguimos pensar os banheiros químicos, né, bem melhor. No quesito segurança, a gente conseguiu agir melhor, a gente conseguiu ter os palcos descentralizados, todos os palcos cheios, então a gente conseguiu de alguma forma chegar nesses locais. Apesar de o balanço da Prefeitura ser positivo, os números oficiais do Carnaval de Belo Horizonte só serão divulgados na semana que vem.
Isso porque a folia aqui na capital mineira segue até o próximo domingo. Cerca de 30 blocos devem desfilar nos próximos dias. A prefeitura acredita que os investimentos no carnaval deste ano atraíram mais turistas e que os resultados certamente vão gerar ganhos para o município. O impacto com certeza é muito positivo, né? Gera emprego, gera renda, mas o número real a gente ainda precisa de ter uma metodologia, empregar as pesquisas para que a gente traga um número correto. Aguardemos os números então, mas cheios de expectativas, né? E 8 escolas de samba da capital desfilaram na Avenida Afonso Pena, no centro de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira. E o enorme sucesso dos blocos de rua não acabou com a tradição dessa competição. Os temas escolhidos pelas agremiações homenagearam pessoas relevantes, lugares, animais e também abordaram em assuntos da sociedade. As escolas foram avaliadas em melhor bateria, compositor, mestre-sala e porta-bandeira, além de comissão de frente. Os vencedores serão conhecidos amanhã. O primeiro lugar leva R$80 mil, o segundo ganha R$40 mil e a escola que conquistar o terceiro lugar embolsará R$20 mil. E é grande o movimento nas estradas que cortam Minas Gerais, no Aeroporto Internacional da capital e também no Terminal Rodoviário de Belo Horizonte. Quem passou o feriadão fora, volta para a rotina da capital. E o folião que prestigiou a nossa festa vai embora com saudades, boas histórias e já esperando pelo carnaval do ano que vem. O dia começou movimentado na rodoviária da capital mineira. A área de embarque ficou lotada. Nas bagagens, roupas, travesseiros e as lembranças do carnaval em BH. Bem seguro, organizado também. A questão do trânsito fechado ajudou bastante. Com certeza eu vou voltar aqui. Muita muvuca, muita gente bonita. Segundo a administração do terminal, o número de passageiros aumentou neste ano aqui na rodoviária. A estimativa é de que, no total, 200 mil pessoas passem por aqui, um crescimento de 5% em relação ao ano passado. Depois de 4 dias de festa, o jeito foi encontrar um espaço e dormir ali mesmo, no saguão. Para algumas pessoas, a quarta-feira de cinzas será dia de recuperar as energias. Descanso, com certeza. Talvez uma ressaca mais tarde. A gente não bebe, a gente ficou bem tranquilo, a gente não está muito cansado não, mas a gente vai para o sítio agora aproveitar um pouquinho da natureza. Para quem está longe de casa, a jornada no ônibus promete ser longa. No caso do Breno, são 16 horas até Salvador, na Bahia. Mas bebi muito. Sobrevivi ao carnaval, agora vamos voltar aí, voltar à rotina normal e tal. E esperar o próximo carnaval. Graciele aproveitou a folia, mas vai voltar para Conselheiro Lafayette um pouco chateada. Tinha 5 milhões de pessoas, o intuito era conseguir uma alma gêmea, não achamos. Se a alma gêmea estiver assistindo, tá? Agora a gente botou na mão de Deus e vai seguir na vida um dia de cada vez. Histórias de carnaval, né? Bom, falamos de chegadas e partidas e agora temos uma informação sobre o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana. O terminal acaba de ser eleito o melhor aeroporto da América Latina e do Caribe pela Airport Council International Award, na categoria entre 5 milhões e 15 milhões de passageiros por ano. A organização avalia a experiência dos passageiros por meio de 37 indicadores. Entre eles estão aí aqueles que registram o melhor desempenho, a limpeza do terminal, o ambiente do aeroporto e os painéis de voos. E a quarta-feira de cinzas foi marcada por celebrações que antecedem a Páscoa em igrejas católicas. Hoje também foi realizado o lançamento da campanha da fraternidade. Dezenas de fiéis acompanharam a missa, presidida pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, o Dom Valmor Oliveira de Azevedo, e foi lá no santuário arquidiocesano Nossa Senhora dos Pobres, na Lagoinha, região noroeste da capital. Igreja cheia para a celebração que dá início à Quaresma, período de 40 dias que antecedem a Sexta-feira Santa. Jaqueline viajou cerca de 100 quilômetros para participar da missa realizada na Igreja Nossa Senhora da Conceição dos Pobres, no bairro Lagoinha. Estarmos unidos a Deus neste momento, pedindo a Ele força para refazermos nossa vida, repensar, recolocar, para que nós possamos fazer verdadeiramente a vontade dele. Na celebração presidida por Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, cinzas foram impostas sobre a cabeça dos fiéis, em alusão à fragilidade da vida e às penitências deste período. A quarta-feira de cinzas somos nós convidados à conversão,
colocando sobre nós as cinzas para reconhecermos que somos pecadores, que humanamente somos necessitados da graça de Deus e que, portanto, precisamos de renovação espiritual, qualificando a nossa condição humana para darmos conta da nossa tarefa de construir um mundo melhor enquanto caminhamos para o reino definitivo. Durante a missa foi realizada a abertura da campanha da Fraternidade na Arquidiocese de Belo Horizonte. Com o tema Fraternidade e Políticas Públicas, a campanha este ano busca estimular a participação cidadã na elaboração de políticas que visam o bem-estar social. A política tem que olhar mais para o povo, né? Nós precisamos realmente voltar para o público, voltar para a pessoa mais carente. Tem que ter caridade, né? Caridade, vamos apoiar a pessoa mais humilde, né? O pouco que eu entendo é a gente olhar mais pelos pobres, mais pelos necessitados. E quem olha pobre é pobre, viu, minha filha? Políticas públicas somos nós procurando, como cidadãos e cidadãs, cumprir a tarefa de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. E esse momento da Quaresma, que começou hoje, é o período em que os católicos lembram dos passos de Jesus até a cruz e é marcado por penitências, como, por exemplo, não comer carne vermelha. E é durante esses 40 dias que os preços de peixes frescos, camarões e bacalhaus no mercado sofrem alta. Uma pesquisa realizada aqui na capital mostra uma variação de até 158% nas peixarias. Segundo o site Mercado Mineiro, que fez o levantamento, a maior diferença foi encontrada no quilo do camarão rosa limpo, de tamanho médio, que pode custar de R$ 49,90 a R$ 129,00. Uma mesma embalagem de 1 quilo de peixe cascudo pode custar entre R$ 10,00 e R$ 29,00, uma diferença aí, gente, de mais de 150%. Já o quilo do bacalhau apresenta uma variação de até 117%, com o valor mínimo registrado de R$ 29,90 e o máximo de R$ 65,00. Mais de 2.600 toneladas de lixo foram recolhidas nas ruas de Belo Horizonte durante os dias de carnaval. 341.585 sacos de lixo foram utilizados pela Superintendência de Limpeza da capital. Segundo a SLU, 32 toneladas de materiais recicláveis foram destinadas às cooperativas de catadores da cidade. 1.300 garis trabalharam nas regiões dos blocos cadastrados pela Belotur. E essa quantidade de lixo recolhida durante o carnaval aqui de BH chamou a atenção, claro. As equipes de limpeza se revezaram durante 24 horas para deixar as ruas limpinhas assim que os blocos se dispersassem. E depois de 4 dias de trabalho intenso, hoje foi a vez dos garis fazerem a própria festa. Para muitos, o carnaval terminou na noite de terça-feira, mas para outros... Tem carnaval, sim. Dá para aproveitar, hein? Dá para aproveitar. Há muito tempo que eu não faço carnaval aqui, eu tô achando lindo. Quarta-feira também é dia de pular. Tá muito bom. Roberto trabalhou durante todo o carnaval. No dia da folga, fez questão de prestigiar o Bloco da Limpeza em BH. Hoje, em especial, a gente veio render nossas homenagens aos varredores, aos garis. Formado por mais ou menos 500 garis, o bloco foi criado para homenagear esses trabalhadores que estão tão presentes na nossa vida e deixou a cidade tão limpinha. Alegria e samba no pé não falta por aqui, olha aí. Não tem tempo ruim não, com nós é assim, sem parar e muita energia. Muito bom que nossa festa está fazendo para nós aqui, que nós merecemos também, trabalhamos muito, demos uma geral na cidade para ficar mais limpo, mais linda. Você é o menor gari de Belo Horizonte. Mas é o mais animado? Com certeza. Então mostra o samba no pé aí. Desde o início das comemorações do Carnaval em Belo Horizonte, mais de 2.000 toneladas de resíduos foram recolhidas pelas ruas da capital. Que vejam esses profissionais e lembrem que jogar lixo no chão não é uma coisa legal e que pode trazer um monte de consequência, né? Segurança, chamar a população para consciência com relação à limpeza urbana. O bloco contou com a participação da Corte Momesca da capital. Eles que mantêm a nossa cidade limpa, eles que conservam para receber todos os visitantes, para que as pessoas saiam daqui com uma boa imagem. Eu estou muito feliz em estar aqui, estou muito feliz em terminar esse dia assim, sambando, me alegrando com essas pessoas que merecem. O Carnaval de BH é de todo mundo.
E agora a gente muda de assunto. A passarela que liga o bairro Lagoinha à estação de metrô na região central de Belo Horizonte passou a chamar a atenção das autoridades depois que usuários gravaram vídeos mostrando como a passarela balança quando estão passando. A princípio, esse movimento havia sido anunciado como normal pela CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, que administra o local. Mas ontem foi adotado um tipo de prevenção que restringiu a circulação dos passageiros à parte central da passarela. E uma coisa é certa, as pessoas estão com medo de andar por lá. As imagens gravadas no carnaval mostram a passarela balançando durante a passagem dos foliões. Muitos ficam com medo de atravessar. A passarela do Lagoinha está balançando. A passarela fica no centro de Belo Horizonte e liga o bairro Lagoinha à estação de metrô. As grades foram instaladas na última segunda-feira após a divulgação do vídeo e por recomendação da Defesa Civil. A intenção é controlar o número de pessoas que circulam pelo local. Mesmo assim, tem gente que prefere não se arriscar. Seguro não fica. A estrutura é embaixo, não tem nada, eu acredito que não tem nada a ver em cima. Tem que reestruturar ela, refazer, não sei. Fiscalização deveria estar aqui 24 horas. É gente, é humano que está passando aqui. Quem precisa transitar por lá reclama da insegurança. O caminho que eu tenho aqui, mas eu passo com medo, entendeu? E já tem muito tempo que você notou isso? Tem bastante tempo. Do lado de lá, balança. Eu já falei com a minha esposa, balança muito assim, ó. O vice-presidente do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia explica que a passarela se movimenta desde que foi construída. Inicialmente, existem duas edificações distintas ali, que uma é a estação do metrô e a outra é a passarela. As duas não podem estar interligadas, porque senão, em qualquer movimentação, elas iriam trincar. Movimentar tanto quanto movimenta, quando passa gente, não é tão normal assim, porque o movimento lá é muito intenso e muito significativo. Agora, isso não significa que aquela passarela está correndo um risco de colapso ou não. Não é possível avaliar isso no momento, só por uma inspeção visual. De acordo com Clemenceau, a segurança da passarela depende de um acompanhamento permanente e de estudos de engenharia aprofundados. Que vai avaliar como foi construída essa passarela e confrontar isso com o projeto e também fazer simulações matemáticas através de softwares específicos para verificar se o comportamento está de acordo com a previsão de projeto. Um jovem foi preso transportando maconha depois de desobedecer uma ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal em Sete Lagoas, na região central do estado. Com ele estavam 11 tabletes de maconha que só foram apreendidos depois que os agentes seguiram o carro. A droga estava sobre o banco. O jovem é de Belo Horizonte e o veículo também. E 18 armas de fogo que estavam escondidas em uma mata foram encontradas pela polícia. O arsenal estava na zona rural da cidade do Alto Caparaó, na zona da Mata Mineira. Foi uma denúncia anônima que levou a PM ao local, conhecido como Córrego Taquara Preta. Foram apreendidas 10 espingardas, 8 garruchas e 2 redes de pesca. Tudo foi encaminhado para a delegacia de Manhumirim. E um pai foi preso após agredir o filho de 5 meses com um soco na cabeça. A mãe, que também foi agredida, segundo a PM, reagiu e esfaqueou o marido. Aos prantos, a avó mostra onde o bebê foi agredido pelo próprio pai. É o galo que fez na cabeça dele. A briga aconteceu na residência do casal, localizada na Invasão Fidel Castro, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Jorge Adão Lima, de 29 anos, estava ingerindo bebida alcoólica e começou a discutir com a esposa. Foi quando os ânimos se exaltaram e o homem atingiu o bebê com um soco. Tendo aprofundamento do crânio, né, e essa criança de 5 meses veio a desmaiar. Durante essa agressão, a mãe, vendo a situação, ela pegou a posse de uma faca, essas facas de mesa, e deferiu várias facadas contra o seu marido. Depois da confusão, a mulher e o filho foram trazidos para essa unidade de saúde para receberem um atendimento médico. Já o homem foi socorrido por vizinhos. Ela disse que essa não foi a primeira vez que foi agredida pelo companheiro. Tentar me agredir e eu sempre tentando relevar a situação para ele não me agredir, porque eu estava grávida, eu não tinha defesa nenhuma. Eu tinha medo de me derrubar e acabar perdendo o neném. O homem teve 7 perfurações nas costas, braços e na cabeça. Ele foi transferido da unidade de saúde para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia na mesma noite e ficará em observação. Após a alta médica, responderá pelo crime. E a seguir vamos fazer um grande alerta aí para quem abusa de anti-inflamatórios. Uma pesquisa da UFMG comprova que eles podem inclusive atrapalhar a cicatrização.
Estamos de volta e o assunto é futebol. O Atlético já entrou em campo e dentro de instantes, às 7h15, abrirá a fase de grupos da Libertadores. O confronto será contra o Cerro Porteño, aqui no Mineirão. Há 1 ano e meio, o Galo não atuava como mandante no Gigante da Pampulha. O Galo entra aquecido na disputa porque já disputou 4 partidas na pré-Libertadores. Nosso repórter e comentarista André Salles já está conosco para falar sobre essa partida. André, pelo estilo aí dos dois times, você acha que o Galo vai ter uma partida dura? Acho que sempre é um jogo duro, Inácia. Boa noite para você, para todo mundo. Esses times de países como o Paraguai, como o Uruguai, sempre fazem partidas muito difíceis para o adversário mandante, porque eles propõem pouco o jogo, fica bem na defesa, e aí tentam sair em um contra-ataque, então sempre fica aquele jogo truncado. O Atlético, por sua vez, vem com 3 volantes, o Jair joga e o Tiará ficou de fora, mas está em casa, é um time mais forte, está no Mineirão com o Mineirão cheio, né? Já tinham 30 mil vendidos antecipadamente, então o Atlético tem tudo para ganhar. Mas é sempre um jogo chato, né? É sempre uma incógnita e amanhã a gente conta esse resultado. Bom, e o Cruzeiro, gente, vai estrear na Libertadores amanhã, quinta-feira, lá na Argentina, contra o Huracan. E esse jogo vai ser às 7 da noite. André, o Cruzeiro vai entrar completinho? Não, 2 desfalques e 2 desfalques importantes, viu, Inácia? O Dedé, porque o cruzeirense vai se lembrar, o Dedé foi expulso nos 2 jogos contra o Boca Juniors, né? Foi expulso no primeiro na Argentina, teve retiraram, digamos assim, a suspensão, mas ele foi expulso de novo no Mineirão. Então, como é a Conmebol, né, a competição só retornou esse ano, agora sim o Dedé vai cumprir. Então, é um zagueiro fundamental, deve jogar o Murilo também, tem alguma experiência, mas nem se compara à qualidade técnica dos dois. O outro desfalque é o Thiago Neves, um jogador talvez o mais importante do Cruzeiro nos últimos anos, está com alguns problemas de panturrilha, já que voltou a treinar, mas ainda muito cedo. Então, para esse jogo, realmente ele nem viajou para a Argentina, são 2 desfalques pesados. A gente também vai acompanhar. Obrigada, André, até amanhã. Bom, e para a gente fechar as notícias sobre o trio de times aqui da capital, a gente fala sobre o América. O Coelho, que foi eliminado da Copa do Brasil, voltou a focar então no Campeonato Mineiro. A próxima partida do América será no sábado, dia 9 de março, contra o Tupinambás, na Arena do Independência, às 9 da noite. E agora um outro assunto para você, os riscos da automedicação são muito conhecidos e mesmo assim parece que o brasileiro não quer deixar esse hábito de lado. Usar remédios sem a indicação de um médico pode fazer mal à saúde. Uma pesquisa da UFMG descobriu, por exemplo, que o uso indiscriminado de anti-inflamatórios pode atrapalhar na cicatrização de feridas. Depois de 3 anos de estudos e experimentos em camundongos, pesquisadores da UFMG descobriram que o uso indiscriminado de anti-inflamatório pode atrapalhar na cicatrização, um processo normal e necessário para que o corpo se recupere de danos em tecidos. De cada 10 brasileiros, 7 se automedicam, de acordo com o Instituto de Ciência e Tecnologia. E 4 fazem autodiagnóstico pesquisando na internet. Mas as consequências dessas ações podem ser perigosas. Zilmar praticava esporte, jogava bola, mas há 3 anos teve uma inflamação no quadril. Ele mesmo se medicou com anti-inflamatório. Não resolveu. Então foi ao médico, que receitou um anti-inflamatório mais forte, por 60 dias. Como a dor não melhorou, Zilmar tomou medicamento por mais tempo ainda, por conta própria, e não retornou ao médico. Em seguida, veio uma complicação intestinal e foi grave. Ele ficou internado e foi parar no CTI. Zilmar desconfia que a culpa foi do excesso de remédios que tomou por conta própria. Eu aconselho os colegas, mostro o meu exemplo para que não aconteça com eles, porque foi muito sério, eu poderia ter perdido a vida por uma coisa boba. O alerta vem do coordenador da pesquisa da UFMG. Ele esclarece que o uso do anti-inflamatório é benéfico se usado no tempo correto, com orientação médica. Quando você usa um anti-inflamatório para tratar um processo inflamatório por um tempo curto, você tem o benefício de reduzir dor, de reduzir edema, que é o inchaço do processo, e leva à cura total daquela doença. Quando você mantém o anti-inflamatório por um tempo excessivo, ao invés de ter esses benefícios iniciais, você tem um atraso do processo de reparo do tecido. As consequências são graves. Pode ter problemas na filtração da urina, pode ter problemas cardíacos, pode ter problemas, inclusive, de fertilidade e, especialmente, o mais comum são problemas do fígado. Se você sofre com uma dor há muito tempo, saiba como proceder.
o ideal é você tratar a causa da dor. Então, por exemplo, se o paciente tem uma dor crônica no joelho, se ele toma um anti-inflamatório a vida inteira porque está doendo o joelho, ele vai causar um problema enorme no futuro e não vai resolver a dor do joelho. Então, o ideal é que ele trate a causa da dor do joelho. Na manhã de hoje, 19 passageiros ficaram feridos após a colisão entre um ônibus e uma locomotiva. O acidente aconteceu em Patrocínio, no Alto Paranaíba. E segundo o Corpo de Bombeiros, os passageiros do ônibus contaram que o motorista não viu nem ouviu os sinais de alerta do trem. As causas do acidente ainda não foram confirmadas. E veja a seguir, quem está em busca de emprego pode aproveitar oportunidades em startups. E para entrar nesse mercado, o profissional tem que pensar como se fosse o dono do negócio. Passado o alvoroço do carnaval, quem estiver procurando uma aventura não precisa ir longe. Uma antiga atração esportiva da capital voltou a funcionar. A tirolesa do Mirante do Parque das Mangabeiras está de volta à atividade. O praticante vai deslizar por 800 metros a uma velocidade que pode chegar a 100 km por hora. Há 2 anos, a tirolesa estava desativada, aguardando nova licença ambiental e algumas adaptações estruturais. O ingresso varia entre R$ 50 e R$ 60. Os saltos podem ser realizados de 9h30 da manhã às 5h30 da tarde. Um detalhe importante, a pessoa precisa comprovar que já foi vacinada contra a febre amarela para ter acesso à atividade. E quem está em busca de emprego deve prestar atenção às startups, que são empresas que, em geral, começam bem pequenas, mas que têm capacidade de crescer mais rapidamente que os negócios tradicionais. Só que, exatamente por serem muito inovadoras, as startups são exigentes e querem empregados que pensam como dono. Que tal ter a ajuda de um robô como consultor financeiro? O César encarou o desafio e apostou no projeto na própria startup. Começou há 2 anos com 5 funcionários. Hoje são 9 para atender 10 mil clientes. Eu recebi propostas de outras empresas, até de fora do país, com o mesmo tipo de cargo, mas o diferencial para mim é ser dono do meu próprio negócio. O número de startups, as empresas em fase de formação, saltou de 7 mil em 2017 para 10 mil no ano passado e deve chegar a 15 mil em 2019. Falta um profissional capacitado e uma coisa que você vai ver muito em startup é a cultura. Pensa que deu 5 e 10, o site caiu. Então a gente precisa de uma pessoa que realmente ama esse trabalho para vir e falar, o site caiu, acabei de acabar meu trabalho, mas eu vou colocar o site no ar de novo porque eu preciso resolver esse problema. Segundo a Associação Brasileira de Startups, as áreas com maior número de vagas são desenvolvimento de sistemas, vendas, marketing e design. Esta especialista explica que a principal demanda é por um perfil empreendedor, que no futuro possa ser sócio. Nós temos startups que faturam mais de 10 milhões ano e essas empresas necessariamente precisam de profissionais que assumam os riscos inerentes ao ser dono, cabeça de dono dentro do negócio. Esta outra startup, que atua na distribuição de vídeos online, está com um problemão. Precisa de 4 desenvolvedores de sistemas que sejam capazes de criar soluções inovadoras para os novos projetos. Pessoas que queiram inovar, que abraçam desafios, que queiram transformar, questionam o status quo, assim, são esses profissionais que a gente precisa. Matheus fez engenharia de automação. Hoje é desenvolvedor, ganha bem e é sempre assediado por outras empresas. Você entrando nessa área, vão ter 1000 portas abertas para você. Hoje em dia, todas as empresas têm um pé na tecnologia e, de fato, você precisa ter alguém que entende disso na área para conseguir construir um produto legal. E uma última notícia, o Memorial Minas Gerais, que fica no roteiro de museus ali da Praça da Liberdade, aqui na capital, será reaberto aos visitantes amanhã. O local foi fechado logo após a tragédia de Brumadinho. O funcionamento é terça, quarta, sexta e sábado, de 10 da manhã às 5h30 da tarde. Na quinta, o museu vai até às 9h30 da noite, em horário especial. E no domingo, o funcionamento é de 10 da manhã às 4 da tarde. A entrada é gratuita. Nosso jornal fica por aqui. Obrigada pela sua atenção nesta quarta, mas amanhã estaremos de volta com os destaques de Minas Gerais. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo. Até amanhã.